Olá, caros alunos! É um prazer estar participando deste momento da sua formação. Estaremos juntos na disciplina Linguagem de Programação 2. Meu nome é Alisson Vieira, sou formado em Sistemas de Informação com especialização em Gestão e Tecnologia da Informação. Trabalho na área afim de Desenvolvimento e Administração de Sistemas e hoje sou servidor do Instituto Federal do Norte de Minas. Vou apresentar para vocês agora a ementa da nossa disciplina. Bem, a ementa da disciplina propõe abordar os seguintes conteúdos: introdução ao paradigma de programação orientada a objetos e conceituar e exemplificar os tipos abstratos de dados. O objetivo geral da disciplina se concentra nos aspectos da programação orientada a objetos e, para isso, visa apresentar as características da linguagem de programação Java e desenvolver o raciocínio lógico incorporando os conceitos da orientação a objetos. O conteúdo programático está dividido em 4 aulas. São as seguintes. Na aula 1, falaremos dos fundamentos da linguagem Java. Veremos o que é preciso para desenvolver nessa plataforma, as características básicas da linguagem e a sua sintaxe, tudo por meio de exemplos e na prática. Na aula 2, abordaremos a programação orientada a objetos, onde entenderemos os conceitos e estruturas necessários para trabalharmos nessa metodologia. Na aula 3, continuaremos a falar da orientação a objetos com outros conceitos e exemplos para facilitar o entendimento. Por sua vez, na aula 4, serão apresentados os tipos abstratos de dados com algoritmos conhecidos na literatura. Bem, então a nossa aula 1, vamos iniciar com os fundamentos da linguagem Java. Bem, inicialmente iremos falar rapidamente sobre algumas características da linguagem Java. Java é uma linguagem de alto nível, ou seja, a escrita do código-fonte possui um nível maior de abstração e se aproxima mais da linguagem humana. Já pensou ter que desenvolver em linguagem binária somente com zeros e uns? Pois é. O Java também é rígido quanto ao tipo de dado que são manipulados em sua aplicação. Isso significa que, quando definimos uma variável de determinado domínio de valor, essa variável pode conter um dado compatível com esse tipo. Os tipos básicos estão listados neste quadro. Importante destacar que, assim como outras linguagens, o Java possui uma gama de outros tipos estruturados que estendem as possibilidades de representação dos domínios de dados necessários para as nossas aplicações. Outra característica é a independência de plataforma. Quando o Java foi concebido, a ideia era desenvolver uma linguagem cujas aplicações desenvolvidas pudessem rodar em diversos dispositivos sem precisar de muito esforço para adaptar os códigos para cada arquitetura de máquina e sistema operacional. Para tanto, foi criada uma camada intermediária entre o sistema operacional e a aplicação, denominada Máquina Virtual Java. Daí vem outro termo importante, que é o bytecode. O bytecode é um código binário gerado pelo compilador Java que será interpretado pela máquina virtual Java. Logo, podemos dizer que o código é compilado e interpretado. Vejamos o esquema do próximo slide. Observe a presente figura que ilustra parte desse processo. Quando compilamos um programa em Java, é gerado o bytecode. O bytecode é validado pela máquina virtual e lido pelo interpretador, que traduz o código para uma linguagem que o computador possa executar, conforme o seu sistema operacional. É essa característica que permite a portabilidade da aplicação. Bem, agora que falamos um pouco da linguagem, que tal conhecermos mais na prática? Vamos lá! Bem, antes de iniciarmos, vamos falar aqui dos requisitos para podermos desenvolver os exemplos ao longo da disciplina. Então, é necessário o ambiente de desenvolvimento Java, o JDK. Aqui estou utilizando a versão 1.8 e um ambiente integrado de desenvolvimento que irá nos auxiliar no desenvolvimento dos códigos, que aqui eu estou utilizando o NetBeans 8.2. Aqui eu apresento um exemplo
de código Java, bem simples. Embora nessa aula ainda não focaremos nos conceitos de orientação a objetos, é importante observar que em Java todo programa inicia-se com a definição de uma classe. A classe é definida por meio da palavra reservada class, que podemos verificar aqui, seguida do nome da classe, no caso aqui, primeiro o código. Por conversão, todo nome de classe inicia com letra maiúscula. Lembre-se sempre que Java é case sensitive, ou seja, faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Uma classe é composta por métodos. A classe principal da aplicação deve possuir um método chamado main, que podemos verificar aqui logo em seguida, que é invocado quando a classe é executada. Aqui percebemos, então, o método main, que possui um retorno void, que significa que não há um retorno para esse método. O argumento do tipo string, que veremos em seguida, chamado args. Esse argumento é um vetor que armazena dados passados para o programa na linha de comando. E o comando de saída aqui, o print, onde é exibida a mensagem em primeiro programa em Java. Vamos fazer isso aqui no ambiente de NetBeans. Aqui no NetBeans, inicialmente vamos criar um novo projeto do tipo Java, aplicação Java. Avançar. Aqui vamos definir o nome dessa aplicação. Vamos colocar aqui, por exemplo, aula 1. Finalizar. Pronto. Criado esse código, ele já vem com a estrutura básica para a gente estruturar nosso código. Aqui, a definição da classe, que eu chamei aula 1, é o mesmo nome do arquivo, que é da extensão .java. E aqui o método main, que é o método principal dessa classe. Vamos fazer aqui aquele exemplo lá do primeiro código. Aqui eu vou fazer a saída, que vai usar aqui essa biblioteca system.out.print. E aqui a mensagem que eu vou exibir na tela, primeiro programa em Java. Feito isso, é necessário a gente compilar o nosso código, que vai gerar aquele bytecode que falamos lá no início, e em seguida será interpretado pela máquina virtual do Java. Aqui nesse botão é onde fazemos isso, executar o nosso projeto. Então ele será compilado e aqui apresenta a mensagem que nós pedimos. Primeiro programa em Java. Voltando aqui ao slide, os comentários na linguagem Java podem ser feitos de duas formas. Utilizando // quando a gente vai comentar somente uma linha, e com /*, fechando com */, quando a gente comenta mais de uma linha. A declaração de variáveis no Java segue mais ou menos o padrão da linguagem C. Então, eu vou primeiro definir qual tipo dessa variável. Então, por exemplo, eu quero uma variável do tipo inteiro, chamada A, e uma variável do tipo B. Eu posso fazer em sequência aqui, separado por vírgula. Outra forma de declarar a variável é colocar o tipo, o nome da variável e inicializá-la com valor. Também é possível. Então, vou colocar aqui mais um tipo de variável do tipo double.
com nomes E e F. Isso aqui eu vou deixar assim por enquanto. Ok. Nós percebemos que na linguagem Java há a possibilidade de uma conversão de tipo de dado implícita e explícita. Qual que seria a diferença? Nesse esquema aqui apresentado, nós percebemos o seguinte, que essas setas elas estão caminhando no sentido do tipo de dado de menor tamanho representativo na memória para aquele de maior representação, ou seja, de maior tamanho. Então, se a gente limitar aqui somente aos tipos de dado numérico, eu tenho o inteiro, em seguida o long, em seguida o float e com maior capacidade e precisão, o double. A conversão implícita ela ocorre nesse sentido da seta, ou seja, eu posso converter um inteiro para long, ou um inteiro para float, ou para double. Isso é implícito na linguagem. Agora, se for de interesse fazer uma conversão do tipo double para int, aí já tem que ser uma definição explícita. Vamos ver como isso acontece. Imagina que nesse nosso exemplo que temos as variáveis do tipo inteiro A e B e double E e F. Vamos inicializar nossas variáveis A com valor 5 e E, que é do tipo double, com 4.75. Uma conversão do tipo implícita seria, por exemplo, eu falar que F, que é do tipo double, vai receber o valor de A. Isso aqui é uma conversão implícita. Vamos ver qual o resultado disso. F. Vou pedir para imprimir o valor de F. E em seguida, eu vou fazer aqui a conversão agora que B, que ainda não foi inicializada, vai receber o valor de E. Repare o seguinte, a própria IDE do Java, ela já faz uma verificação e acusa aqui uma possibilidade de erro, uma ocorrência de erro. E aqui podemos verificar qual tipo de erro que está ocorrendo. No caso, uma incompatibilidade de tipo. Ele está falando que essa conversão do tipo double, que é a variável E, para a variável B, que é inteiro, vai ocorrer perda de dado. E aí ele já está me limitando, acusando o erro. Para que isso aqui seja possível, se eu tentar executar aqui, ele já vai me acusar erro, então não consigo. O que eu tenho que fazer então é o que nós chamamos de cast, que é a conversão explícita. Eu vou falar que esse E vai ser transformado, moldado no formato de um inteiro. Se eu fizer aqui a impressão desses dois dados, nós vamos perceber aqui o que foi que ocorreu com esse valor de E, que vale 4,75, ao ser transferido para B. Vamos testar aqui. Repare que, inicialmente, na primeira impressão de F, F recebeu o valor de A, que é o inteiro, 5. Então, ele transformou-se em um double, então ficou 5.0. Lembrando que o double tem essa precisão de casas decimais. E aqui, depois que B recebeu o inteiro de E, que é do tipo double, que vale 4,75, esse int moldou o valor de 4,75 para o inteiro. Então, o 4,75 virou apenas 4. E aqui foi impresso o valor. Então, na conversão de um double para o inteiro, há perda de dado, sendo que no sentido contrário é conservado. Outro tipo de dado da linguagem Java é a string. A string é uma classe que guarda uma sequência de caracteres. A declaração básica é
Qual tipo de dado? String, lembrando que o S é maiúsculo, e o nome da variável, no caso aqui nome, ponto e vírgula. Existem alguns métodos que manipulam esse tipo de dado string. Aqui são alguns exemplos. Equals, que compara duas strings, len, que retorna o tamanho dessa string, substring, que retorna parte de uma string, e charette, que retorna o caractere em um dado índice dessa string. Vamos fazer aqui alguns exemplos desses métodos para a gente compreender melhor. Aproveitando esse mesmo código, eu vou agora declarar aqui um tipo de dado string, que é nome, sobrenome. Nome, eu vou chamar de João. Sobrenome, vou colocar Silva. Para a gente testar o primeiro método de verificação se é igual, vamos fazer um teste condicional aqui, que se nome ponto. Aqui repare que sempre que a gente começa a digitar algum código, a própria ferramenta dela já complementa dado o conhecimento que ela tem da linguagem. Então aqui eu vou aproveitar o equals, consigo ver também outro aspecto aqui, que é a descrição de como esse método trabalha. Então aqui eu vou verificar equals sobre nome. Se o nome for igual ao sobrenome, eu vou fazer uma impressão nome é igual ao sobrenome. Se não, eu vou colocar aqui que nome é diferente de sobrenome. Vamos testar aqui e ver o que vai acontecer. Nome é diferente de sobrenome. Então, lembrando que para string, a comparação tem que ser feita com o tipo, usando o método equals. Se eu colocar aqui os dois iguais, só para a gente validar, nome é igual ao sobrenome. Outra função, ou melhor, método que existe da string é o método len. O len ele fala qual o tamanho dessa minha string. Então eu posso colocar aqui system.out.println número de caracteres do nome. Aqui eu vou colocar um mais para concatenar a saída desse texto com o valor da variável nome. Então nome.len. Vamos ver a saída. Nome é igual ao sobrenome, número de caracteres do nome, 4. No caso é João, então 4 caracteres. E da mesma forma, eu tenho aqueles outros métodos. Por exemplo, se eu quiser imprimir o caractere na posição 2, bastaria fazer system.out.println caractere 2 é igual, vou concatenar com, vou usar o método agora, nome.charette com índice 2. Executando, é o A. Lembre-se que, como o string
é um conjunto de caracteres, ele sempre é indexado a partir de zero. Ou seja, o J aqui é a posição 0, o primeiro a posição 1, o A a posição 2 e o último O a posição 3. São 4 letras, então ele vai de 0 a 3. Fica aí de treinamento vocês testarem os outros métodos da classe string. Outro tipo de dado que tem na linguagem é o array. O array é um tipo de dado criado a partir de outros tipos existentes na linguagem. A declaração é no formato básico. Qual tipo de dado básico? Int. Vetor, aqui é o meu nome, estou falando que ele é do tipo array, que é igual um new int 10. Essa estrutura a gente vai compreender melhor na próxima aula, mas basicamente é falando que eu quero um novo objeto que contenha 10 inteiros, uma estrutura de vetor de 10 inteiros. Deste modo, temos um array com 10 elementos do tipo inteiro. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho uma variável chamada meses, que também é um array ou um vetor, se ficar mais fácil entender assim, que tem dados do tipo string. E aqui eu já fiz nessa inicialização desse meu vetor meses com alguns dados, Jan, Fev, Mar e Abre. Então ele tem 4 posições. O array também ele pode ter mais de uma dimensão. Considere esse exemplo. Int, matriz com 2 dimensões, igual a um novo tipo de inteiro com 2 dimensões 5 por 5. Então aqui eu estou compondo uma estrutura similar a uma matriz, onde eu tenho 2 dimensões. É um array chamado bidimensional, que é equivalente a uma matriz do tipo 5 por 5. É como se fosse 5 linhas por 5 colunas. O tamanho ou a quantidade de elementos possíveis dessa estrutura é igual à multiplicação da linha pela coluna, ou seja, 5 por 5, 25 inteiros são armazenados nessa estrutura aqui de matriz. Vamos verificar aqui um breve código em relação à matriz, ou melhor, ao array. O exemplo é o seguinte: similar ao que temos lá no slide, vamos fazer aqui um vetor do tipo inteiro com 4 posições. Para eu acessar qualquer uma dessas posições, eu tenho que fazer indexação. Então, vamos supor que eu quero armazenar o valor 10 na primeira posição. Então, vetor na posição 10 recebe, ou melhor, na posição 0 recebe 10. Então, a primeira posição desse meu vetor é a posição 0. A segunda, 1. A terceira, 2. E a quarta, 3. O índice 3. Então, sempre é o índice uma unidade menor do que o tamanho desse meu array. Posso ter aqui uma outra estrutura de array chamada meses, que eu vou já declarar essa variável meses e inicializar essa variável com os valores que eu desejo. Então aqui, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Se eu quiser imprimir aqui um valor, system.out.println meses, qual posição que eu posso? Eu tenho tamanho 3, então eu posso usar índices de 0 a 2. Então vou colocar aqui um índice 1. Vamos ver a saída. Fev. Então quer dizer que a posição 1 é fevereiro, 0, 1, fevereiro. E vamos ver agora os comandos de controle. Inicialmente o condicional. Condicional
Primeiramente é o se, que inclusive fizemos um teste rápido ali. O se tem essa estrutura básica, como em outras linguagens. If, entre parênteses, condição, que vai ser verdadeira ou falsa, vai executar um determinado comando caso essa condição seja verdadeira. Se não, o else, executar o outro comando caso a condição seja falsa. E tem uma estrutura também onde a gente utiliza essa chave que delimita o código e a gente consegue agrupar. Se for mais de um comando para a condição verdadeira, ele fica agrupado aqui pela chave. E da mesma forma, no caso da condição ser falsa ou cair no senão, então eu tenho também comandos agrupados pela chave. Vamos fazer aqui um exemplo do tipo da estrutura condicional se. Bem simples, onde testamos se um número é par ou ímpar. Então, imaginemos que temos aqui uma variável do tipo número. Eu vou inicializá-la aqui, por exemplo, com o valor 15. Qual condição? Se esse meu número mod, que é usado esse símbolo de porcentagem, que é o resto da divisão inteira de um número por outro, dividido por 2. Se isso aqui der um resto 0, eu posso afirmar então, vou colocar a mensagem aqui de saída, system.out.print número par. Caso contrário, else, eu já sei que só pode ser ímpar. Então, print número ímpar. Salvar, vamos executar número ímpar. Vamos testar aqui novamente agora com número par, 18. Número par. Essa aqui é a saída padrão no terminal. Voltando à estrutura de controle, nós temos também um controle por seleção múltipla, que é o switch case. O switch case é similar, só que ele tem algumas características particulares que precisam ser observadas. Por exemplo, imaginemos que temos o seguinte caso. Switch num % 7. Se o resto da divisão de número por 7, caso isso dê 1, eu vou colocar aqui que system dá uma saída padrão. Caso 1. Vou copiar aqui para facilitar. Caso 2. Então, vou colocar caso 2. Caso 3. Lembrando, se é mod 7, só podem ter 7 casos possíveis. Mas eu vou limitar aqui até o 6, só para a gente exemplificar. 18 dividido por 7 dá 2. Sobram 4. Se eu executar essa estrutura, nenhuma dessas mensagens aqui vai ser executada. Repare. Número par. Nenhuma dessas outras mensagens aqui para o número ser dividido por 7 não teve resto 1, nem 2, nem 3, nem 6. Porque eu sei que o resto vai dar 4. O case ele tem uma característica que é um método default.
eu posso declarar aqui que se nenhuma das condições minhas forem aceitas, vá para o método defull. Então, vou colocar aqui nenhuma das anteriores. Executar nenhuma das anteriores, ou seja, não foi nenhuma dessas aqui e caiu na questão alternativa padrão. Nenhuma das anteriores foi a resposta. Agora imagine que eu faça alguma modificação aqui para que caia nesse caso 3. O que vai acontecer? Para mod 7 dar 3, então aqui deveria ser, vamos supor, 10. 10 dividido por 7, 1, sobra 3. Então ele vai cair nessa situação do caso 3. Se a gente executar aqui, observe o que vai acontecer. Como a resposta é 3, ele verificou que não é 1, não é 2. Quando ele encontrou o caso verdadeiro 3, ele imprimiu o valor. Na sequência, imprimiu também que é 6 e depois ainda colocou que é nenhuma das anteriores. Por quê? Porque essa estrutura switch case, sempre que ela encontra uma condição verdadeira, todas as seguintes serão executadas, a menos que utilizemos a palavra aqui, break, que é justamente dar uma quebra. Encontrou, essa condição atendeu, execute somente ela e ignore as posteriores. Vamos executar aqui para ver. Olha lá. Caso 3 foi atendido, executou, parou. Então, sempre que a gente utilizar uma função, uma estrutura do tipo switch case, é necessário atentar para a inclusão do break em cada um dos comandos para que não sejam executados todos na sequência a partir daquele que foi verdadeiro. Entendido? Próxima estrutura de controle, agora para repetição, nós temos o while. A característica do tipo de repetição while é o teste quando é executado no início da estrutura. Então aqui nós temos o while, condição. Enquanto essa condição for verdadeira, todos os comandos aqui nesse código serão executados. Vamos fazer aqui um exemplo desse código while. Por exemplo, uma tabuada. Vamos fazer uma tabuada aqui do número 4. Para essa tabuada aqui, nós vamos colocar também uma variável do tipo auxiliar, para a gente controlar a execução daquele loop ou daquela repetição. Então, eu vou chamar ela de auxiliar. Depois eu vou fazer aqui a inicialização dessa variável auxiliar. Eu vou iniciá-la em 0. Lembrando que na tabuada a gente vai fazer de multiplicação 4 vezes 0, vezes 1, vezes 2, até vezes 9 e apresentar todos os resultados. Então aqui, para escrever o while auxiliar menor ou igual a 9, que é o último valor que a gente vai fazer na multiplicação. Então execute system.out.println, isso aqui vezes o número, esse mais, lembrando que é só para concatenar na mensagem que está dando saída, alce. Então eu posso compor aqui meu texto, que vai ficar o valor do número vezes, com sinal aqui, mais o variável auxiliar, então é número vezes o valor dela e o sinal de igual, e aqui eu vou colocar mais o número vezes o auxiliar, ou seja, a operação mesmo já vai estar retornando aqui dentro do próprio método de impressão. E aqui eu vou fazer um alce mais 1. Vamos executar aqui para ver. Olha lá. 4 vezes 0, vezes 1, vezes 2, até vezes 9. Então, tem a tabuada de multiplicação do número 4. Olha só, esse comando aqui de atribuição, ou melhor, de incremento, outra forma de executá-lo
é colocando aqui mais, esse incremento de 1 dá o mesmo resultado. Olha lá. Voltando, outro teste que existe, ou melhor dizendo, outra estrutura de repetição que existe é o teste no final. Aqui no caso é o do while, ou seja, faça enquanto minha condição for verdadeira. Todos esses comandos aqui internos serão executados. Vamos fazer aqui um exemplo, o mesmo exemplo da tabuada. Então eu vou pegar aqui de novo, eu vou zerar o meu auxiliar. Vou fazer aqui a estrutura do system.out. Eu vou pegar aqui o mesmo código anterior. E aqui eu não esquecer do teste, que é ao final, menor ou igual a 9. Então eu vou fazer todo esses meus comandos enquanto o auxiliar for menor ou igual a 9. Vamos executar aqui para ver o que vai dar. Então está aqui, na primeira execução, acabou aqui. E a segunda, novamente usando agora o do while, o mesmo resultado. Por fim, o último método de repetição é a estrutura do for. Repare que ele tem uma característica um pouco peculiar, pois ele já faz a inicialização da variável de controle, ele já tem a sua condição também de parada e o incremento é feito também na sua própria estrutura aqui do cabeçalho. E em seguida temos os comandos. Vamos aqui também rapidamente fazer esse mesmo exemplo. Então aqui, como eu já tenho a variável auxiliar, eu tenho o auxiliar, começa em 0, ele tem condição de executar enquanto ele tiver auxiliar menor ou igual a 9, e o auxiliar vai ser incrementado de 1 unidade a cada repetição. E aqui eu vou colocar o comando. Repare que ele é mais enxuto por já ter esse cabeçalho com todos os controles necessários. Olha lá. Então a primeira vez, a segunda vez com do while e a terceira vez com for. Uma coisa importante que tem na estrutura do for é que se, por exemplo, eu quiser declarar uma variável aqui para fazer o controle, eu tenho essa possibilidade, ou seja, uma variável i. Eu posso ter aqui uma declaração no próprio cabeçalho dessa estrutura de repetição. Aqui vai dar o mesmo resultado. Aqui no caso tem que também colocar o i. Olha lá, a mesma coisa. E uma característica interessante nisso aqui, e importante, que tem que ter muita atenção, é, uma vez que eu declarei essa minha variável na estrutura do cabeçalho do for, eu não posso utilizá-la aqui embaixo após a estrutura do for. Por quê? Isso aqui a gente tem a ideia do escopo de variável. Esse escopo dessa variável i, ela é restrita à estrutura do for, até onde está delimitado pelas chaves que compõem essa estrutura do for. Quando eu uso aqui do lado de fora, ele vai dar a mensagem para mim que não identifica que símbolo é esse chamado i. Eu teria que ter uma declaração aqui externa também do i. Então isso é o que chamamos de escopo de variáveis. Quando eu declaro dentro de um escopo, ele só existe dentro desse escopo mais interno. Quando eu declaro ele aqui no início, ele tem um escopo um pouco mais global. Por fim, vamos falar aqui sobre o Garbage Collection. Diferentemente de outras linguagens de programação, como o C++, onde a memória dinâmica é alocada explicitamente, em Java a alocação e a desalocação de memória acontecem de uma maneira automática, transparente ao desenvolvedor. A desalocação de memória ela é suportada pelo processo denominado Garbage Collection. Basicamente,
Esse processo ele monitora as áreas de memória utilizadas pela aplicação e quando identificada uma área de memória ocupada, por exemplo, por uma variável que não é mais referenciada pela aplicação, o Garbage Collection libera automaticamente esse espaço de memória. Bem, terminamos aqui a nossa aula. Espero que tenham compreendido o conteúdo apresentado. Oriento que estudem o caderno didático e dediquem um tempo para resolver os exercícios propostos, a fim de fixar o conteúdo trabalhado. Tenham atenção aos prazos das atividades, participem dos fóruns e bons estudos. Até a próxima!